E aí, ecléticos, como estão? Prontos para mais uma teoria eclética? Será que existe vida fora da Terra? Uma equação matemática aponta que é muito provável que exista. Alguns sinais misteriosos foram captados. As agências espaciais estão treinando astronautas para futuro contato. E físicos renomados alertam que esses seres podem nos enxergar como uma colônia de insetos. Dramático, não é? Vamos ao que interessa. Supondo que não estejamos sós no universo, com quantas civilizações dividimos a Via Láctea? A resposta pode estar na equação de Drake, criada pelo astrofísico americano Frank Drake em 1961. Essa fórmula enumera 7 condições indispensáveis para que um planeta abrigue seres inteligentes e com uma comunicação avançada. Esta é uma das grandes perguntas. Quantas civilizações avançadas capazes de ter radioastronomia existem na galáxia Via Láctea? Vamos dizer que o número de tais civilizações seja a letra maiúscula N. É um número, ele depende de muitas coisas. Depende do número total de estrelas na Via Láctea, que chamaremos de N base estrela. Ele depende da fração de estrelas que tem planetas, vamos chamar isso de F base P. Ele depende do número médio de planetas em um dado sistema solar que é ecologicamente adequado à vida, vamos chamá-lo de N base E. Ele depende da fração de planetas adequados nos quais a vida realmente surge, chamemos isso de F base L. Ele depende da fração de planetas habitados nos quais emerge a inteligência, vamos chamar isso de F base I. E depende da fração dos planetas nos quais os seres inteligentes desenvolvem uma civilização técnica comunicativa. Chamamos de F base C. Por fim, ele depende da fração da vida de um planeta que é agraciada por uma civilização técnica. Chamemos de F base L. Se multiplicarmos todos estes números, teremos estimado o N maiúsculo, o número de civilizações. Esta equação, devida principalmente a Frank Drake ou Cornell, é apenas uma sentença. O verbo é igual. Então, vamos tentar efetuar o programa desta equação. Contando cuidadosamente o número de estrelas nas pequenas, porém representativas regiões do céu, descobrimos que o número total de estrelas na Via Láctea é de cerca de 400 bilhões. São muitas estrelas. Que tal planetas? Bom, em estudos de estrelas duplas e investigações dos movimentos de estrelas próximas e em muitos estudos teóricos, nós conseguimos uma forte dica de que muitas, talvez até a maioria das estrelas, estejam acompanhadas por planetas. Então, vamos admitir que F base P, a fração de estrelas que tem planetas, seja 1/4. Então, o número total de sistemas planetários na galáxia é de 400 bilhões vezes 1/4 ou 100 bilhões. Vamos anotar os nossos subtotais em vermelho. Bom, se cada sistema tiver, digamos, 10 planetas, como o nosso, teremos 100 bilhões vezes 10, ou 1 trilhão de mundos em nossa galáxia. Uma vasta arena para o drama cósmico. Em nosso sistema solar, há vários corpos que podem ser adequados à vida. Vida de algum tipo. A Terra, é claro, mas há possibilidades em Marte, em Titã, talvez em Júpiter. Se outros sistemas são similares, pode haver muitos mundos adequados por sistema, mas, para sermos conservadores, vamos escolher N base E igual a 2. 2 mundos adequados à vida por sistema. Então, o número de planetas na galáxia que são adequados à vida seria de 100 bilhões vezes 2, ou 200 bilhões. Bom, e a vida? Sob condições cósmicas muito gerais, as moléculas da vida são feitas prontamente, elas remontam-se espontaneamente. É concebível que pode haver algum impedimento, como alguma dificuldade na origem do código genético, digamos, embora eu ache isso muito improvável, dados os bilhões de anos para a evolução. Na Terra, a vida surgiu muito rápido depois que o planeta foi formado. Então, vamos dizer que F base L, a fração de mundos adequados nos quais a vida surgiu, seja metade.
Neste caso, o número total de planetas na Via Láctea nos quais a vida surgiu é de 100 bilhões vezes 2 vezes a metade, ou de novo, 100 bilhões. 100 bilhões de mundos habitados. Agora, a estimativa é difícil. Muitos eventos individualmente improváveis tiveram que ocorrer para a nossa espécie e a nossa tecnologia surgirem. Por outro lado, pode haver estradas diferentes para a alta tecnologia. Alguns cientistas acham que o caminho dos trilobitas até os radiotelescópios, ou equivalente, é como um tiro em todos os sistemas planetários. Outros cientistas discordam. Vamos pegar uma média e botar F base I como 10 e F base C também como 10, significando que só 1%, 10 vezes 10, dos planetas habitados eventualmente produzam uma civilização técnica. Se nós multiplicarmos todos estes fatores, encontraremos 100 bilhões vezes 1/10 vezes 1/10, ou 1 bilhão de planetas nos quais surgiram civilizações pelo menos uma vez. Agora, que percentagem do tempo de vida de um planeta é marcada por uma civilização técnica? A Terra abrigou uma civilização capaz de usar a radioastronomia apenas por algumas décadas, as últimas décadas em um tempo de vida de alguns bilhões de anos. Não está fora de questão nós nos destruirmos amanhã. Se este é um caso típico, então F base L maiúsculo seria algumas décadas divididas por alguns bilhões de anos, ou 1 sobre 100 milionésimos. Um número muito pequeno. Então, o N maiúsculo seria 1 bilhão vezes 1 sobre 100 milionésimos, ou N seria talvez apenas 10. 10 civilizações, um minúsculo rudimento, poucas desprezíveis civilizações tecnológicas na galáxia. Mas as civilizações então podem levar bilhões de anos de evolução tortuosa para surgirem e então matarem-se em um instante de imperdoável negligência. Se este é um caso típico, talvez haja alguns poucos, talvez não haja ninguém mais para conversarmos. Mas considerem a alternativa. Que ocasionalmente as civilizações aprendem a viver com alta tecnologia e a sobreviver a escalas de tempo evolutivas, geológicas ou estelares. Se apenas 1% das civilizações pode sobreviver à adolescência tecnológica, então F base L maiúsculo não seria 1 sobre 100 milionésimos, mas apenas 1/100º. E então o número de civilizações seria de 1 bilhão vezes 1/100º. O número de civilizações na galáxia seria então medido em milhões. Milhões de civilizações técnicas. Então, se as civilizações nem sempre se destroem logo após descobrirem a radioastronomia, o céu pode estar zumbindo suavemente com mensagens das estrelas. Um rosto alienígena e uma imagem com várias informações apareceram no ano de 2001, nos campos de trigo da Inglaterra. Trata-se de um crop cycle, feito a poucos metros do maior telescópio da Inglaterra, chamado de Shilbolton, e que na resposta direta a uma mensagem que nós humanos enviamos ao espaço em 1974 pelo maior radiotelescópio do mundo, o de Arecibo, localizado em Porto Rico. Essa mensagem teve algumas características especiais. Em 2001, a mídia prestou bastante atenção porque algo que parecia impossível de acontecer, aconteceu. Logo atrás de mim está o maior telescópio da Grã-Bretanha, o Observatório de Shilbolton. Foi aqui que a maior sensação da história das marcas de plantação aconteceu, nos campos em frente ao telescópio. Na manhã de 14 de agosto de 2001, uma formação diferente de todas as outras vistas anteriormente foi descoberta. Do chão parecia só capim emaranhado, círculos espalhados em um sistema. Porém de tarde, com as sombras, uma imagem apareceu. Sem dúvidas isso é uma face. Essa imagem apresentava uma nova técnica, uma tecnologia de tela, a mesma utilizada para imprimir em papéis.
3 dias depois algo parecido com uma faixa de dados apareceu, fileiras de pontos, feitas de capim levantado e achatado. Mas logo, uma semelhança surpreendente foi encontrada. Em 1974, o astrônomo Carlos Sagan compôs uma mensagem que a NASA mandou para o espaço usando o telescópio de Arecibo em Porto Rico. Figuras binárias que constituíam um código gráfico apresentando fatores-chave sobre os humanos e o planeta que vivemos. 27 anos depois, um padrão idêntico apareceu em uma plantação, bem em frente a um radiotelescópio similar. Porém, em uma inspeção detalhada parecia que o código continha semelhanças fundamentais. A mensagem de Sagan explicava nosso sistema de cálculo, as primeiras substâncias que formam a vida na Terra, sobre o nosso código genético, a altura e a população humana, e que vivemos no terceiro planeta do nosso sistema solar, e por último um desenho do nosso radiotelescópio. A mensagem recebida mostra o mesmo sistema de cálculo, mas o sílicio é mais abundante nas formas de vida do que o carbono. O desenho também demonstra claramente uma figura humanoide com uma grande cabeça em comparação ao corpo. Também é explicado que eles têm uma fita extra de DNA, têm aproximadamente 1,20 m de altura, habitam o terceiro, quarto e quinto planeta do seu sistema solar e têm uma população de aproximadamente 21.300.000. E por último, o telescópio foi substituído por algo mais complexo. Um ano antes, uma formação estranha tinha aparecido no mesmo lugar. Será essa a mesma ilustração do código do remetente? Será esse o radiotelescópio correspondente? Se esta não é uma brincadeira inteligente e bem calculada, conduzida por humanos, isso é uma resposta séria de uma população alienígena. As formações de Chilbolton dão uma nova luz às especulações de quem está por trás disso. Serão aliens? De onde eles vêm? E qual o propósito deles com esse tipo de comunicação? No ano seguinte, quase no mesmo dia, uma nova imagem apareceu, que dá mais força à teoria alien. Desta vez perto da cidade de Winchester, em Hampshire. E mais uma vez vemos uma face, mas desta vez há uma semelhança com algo extraterrestre. A imagem também contém uma impressão, similar a um CD. Com algo que parece ser uma mensagem codificada. Essa formação também tem um novo tipo de design, desta vez com padrões horizontais de espessura variada, similar a uma imagem de TV. A imagem no disco é semelhante a uma faixa espiral, feita com várias caixas. Porém, o especialista em dados Paul Vaughan decifrou a mensagem. Eu tive que aumentar bastante o disco no computador e usar efeitos de análise de imagem para deixar claro o que estava achatado e o que estava de pé. E enquanto estava fazendo isso, percebi que de vez em quando havia praticamente um erro no diagrama. Alguns padrões estavam pela metade e também parecia bem irregular. E então eu comecei a contar os padrões. Eles estavam em formato de 8 bytes, o que usamos em computadores. Então percebi que era um tipo de código de escrita. Então converti para o formato ASCII2, que é a linguagem para computador padrão para codificar o alfabeto. E então comecei a obter palavras, e pensei, ei ó, estou chegando a algum lugar. Então fiz isso com todo o código e consegui essa mensagem. A mensagem esta em inglês é a seguinte: Cuidado com os portadores de falsos presentes e suas promessas vazias. Muita dor, mas ainda há tempo. Existe bondade por aí. Nós nos opomos a fraudes. Canal fechando. Muitos ficaram surpresos com essa mensagem. Serão os aliens com esse rosto que devemos temer, ou será essa a imagem do remetente? Isso significa o começo do contato próximo com vizinhos do universo. Isso é só uma hipótese, mas acredito que os extraterrestres estão tentando se comunicar conosco gradualmente. É um processo muito lento, nos dando tempo para digerir o fato.
de que não estamos sozinhos. Em 15 de agosto de 1977, um forte sinal misterioso foi recebido aqui na Terra e até hoje é considerado o único sinal que possa ter sido emitido por uma civilização que está bem longe daqui. Quem descobriu a inusitada mensagem foi o radioastrônomo americano Jerry Ehrman, da Universidade de Ohio, através do radiotelescópio Big Ear, orelhão. Naquela ocasião, um computador registrou um potente sinal como uma espécie de sequência de letras e números, com duração de 72 segundos e com enorme intensidade, ultrapassando o limite da escala preparada para as observações, com ondas magnéticas vindas da direção da constelação de Sagitário em uma frequência de 1420.4552 MHz, correspondente à famosa linha de 21 centímetros do hidrogênio, também chamada de janela da água, em radioastronomia. Um detalhe, a estrela mais próxima que existe na direção de Sagitário está pelo menos a 220 anos-luz daqui, ou seja, no mínimo, foi um evento astronômico de gigantesca potência, como nunca antes registrado. Por isso, o sinal tem toda a importância para os cientistas. O ano de 1977 poderia ter entrado para a história como o ano no qual a humanidade finalmente ficou sabendo se está sozinha no universo ou não. Foi quando o telescópio Big Ear, da Universidade de Ohio, captou um sinal que durou apenas 72 segundos e foi originado na constelação de Sagitário. O sinal teria passado despercebido, não fosse o Dr. Jerry Ehrman, que trabalhava no projeto. Ao analisar a papelada do computador dias depois, ele encontrou uma estranha alteração inusitada. Para entender ela, os números menores significam ruídos baixos, típicos de um sinal convencional. Porém, enquanto o telescópio vasculhava o espaço, encontrou alguma coisa muito estranha e que fez com que o computador gerasse números maiores e até letras 6, P, Q, U, J, 5. Mais curioso ainda é o fato de ter chegado até a letra U. A vogal equivale a um ruído 30 vezes mais forte que o normal. Surpreso, Dr. Ehrman marcou a sequência com a expressão VOP. Anos se passaram e com eles inúmeras tentativas de busca pelo sinal foram em vão. O fato de ele nunca mais ter sido detectado é considerado por muitos como prova de que tudo não passou de uma interferência de um satélite, por exemplo. Até mesmo o Dr. Ehrman tentou encontrar outras justificativas para o ocorrido. Mas, nada ficou comprovado e até hoje não se sabe o que causou o voo. Isto é um mistério.
insinua que os astronautas já estariam recebendo treinamento para formas de comunicação com seres extraterrestres. Esta é a segunda declaração que a NASA fala em vida inteligente fora do nosso planeta. Para a Agência Espacial Americana, esta hipótese será confirmada em 20 anos. O contato pode estar mais próximo do que se imagina. Depois de reconhecer a existência de vida extraterrestre, a NASA resolveu preparar astronautas para se comunicar com alienígenas. Os detalhes com a correspondente Laís Duarte. Símbolos, desenhos, imagens misteriosas. Sinais que até hoje são encontrados em vários cantos do mundo. O mais recente foi descoberto no último domingo em Ipuaçu, oeste de Santa Catarina. Foram feitos numa plantação de trigo. Os mais antigos datam do século 17. Cientistas defendem que 80% desses agroglifos, como são chamados, são montagens, fraude, mas consideram que 20% são mensagens de outra forma de vida, já que não há marcas da mão do homem. Porém, até hoje, o significado desse fenômeno é um mistério. A NASA acredita que esses desenhos são feitos por aliens como preparação para um futuro contato. Essa teoria está neste livro sobre comunicação extraterrestre da Agência Espacial Americana, lançado há 4 meses. A publicação deixa de lado a astrofísica e explora maneiras de compreender uma cultura fora da Terra. Aborda vários tipos de contato sonoro, visual, ondas magnéticas, símbolos e elementos matemáticos, e insinua que astronautas já estariam recebendo treinamento sobre essas formas de comunicação. Essa é a segunda vez que a Agência Espacial Americana fala em vida inteligente fora da Terra. Para a NASA, essa hipótese deve ser confirmada em, no máximo, 20 anos. Neste encontro em Massachusetts, os cientistas reconheceram a existência de 100 milhões de planetas na Via Láctea com condições de abrigar vida. Imagine a surpresa que teremos quando a raça humana se der conta de que não está sozinha no universo. We may no longer be alone in the universe. Disse Matt Montague, diretor do Instituto de Ciências Espaciais de Baltimore e responsável pelo lançamento de um satélite que vai rastrear extraterrestres. O contato pode estar mais próximo do que se imagina. Há 3 semanas, a imagem de um objeto não identificado na órbita da Terra foi registrada pela câmera acoplada à ISS, a Estação Espacial Internacional, que faz transmissão ao vivo no site da NASA. Diante dos questionamentos, a agência americana desligou a câmera por algumas horas. Para Kathleen Lewis, a curadora do Museu Espacial de Washington, é mesmo uma questão de tempo. Ela conta que telescópios espaciais e satélites rastreiam água e combinações químicas que permitam a existência da vida. Procuram encontrar planetas parecidos com o nosso. E afirma: eu gostaria que encontrassem vida. Em 20 anos, estou convencida disso. O astrofísico britânico Stephen Hawking fez a declaração contundente sobre a possibilidade de vida alienígena inteligente em outros planetas. Hawking chamou a atenção da humanidade para a possibilidade de contato com civilizações extraterrestres. Conforme o pesquisador, a humanidade deve ficar focada na busca de vida extraterrestres para ganhar tempo, no sentido de desenvolver sistemas de defesa da Terra e seus habitantes. Um dia, os habitantes da Terra vão receber um sinal de um planeta similar, mas não devemos nos apressar com a resposta, recomenda o astrofísico. Segundo Stephen Hawking, se alienígenas nos visitarem, as consequências podem ser semelhantes ao que aconteceu depois que Cristóvão Colombo desembarcou na América, algo que não acabou nada bem para os nativos. Ele acha, portanto, que o homem deveria parar de mandar sondas para o espaço com mapas da Terra, mensagens de boas-vindas e cuidar mais do próprio umbigo. Fechando mais uma teoria para vocês, ecléticos. Acreditamos que vocês tenham ficado mais curiosos com esse tema. Comentem o nosso vídeo, deixem o seu like e assinem o nosso canal. Nos sigam no Facebook. Um grande abraço para vocês.